momento de crise, você tem toda uma organização social, coletiva, em torno de tentar mitigar, pelo menos diminuir ali, né, aquele sofrimento. Mas esse sofrimento, esse trauma que as pessoas estão vivendo, ele vai continuar apresentando as suas formas, os seus sintomas durante muito tempo. E, na verdade, é como eu falei antes, no sofrimento social, né, que a Vinataz que ela traz, essa ideia de que existe uma nova subjetivação sendo construída, né, existe uma nova forma de pensar o mundo, de sentir o mundo a partir desse sofrimento todo. Essas pessoas, como eu falei, as crianças, os jovens, os adolescentes, vão ter uma percepção do mundo diferente a partir desses traumas, a partir desse olhar, a partir desse medo que está se colocando como da ansiedade e tudo mais. Então é muito importante que nesse momento a gente entenda, claro, agora o momento é de reconstrução, o momento é desse apoio mais direto, material, que é o que as pessoas estão precisando, estão na linha de frente, não tem sequer água para todo mundo. Mas passado isso, que isso não morra, né? Que primeiro essa memória ela seja validada. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, tem um psicanalista contemporâneo de Freud, que é o Sandor Ferenczi, ele traz assim o conceito do trauma de uma maneira muito condizente com o que a gente está vivendo agora na contemporaneidade. Ele fala do desmentido social, né? Que quando alguém sofre um trauma, mais do que aquele trauma que ela viveu, ela pode viver um segundo trauma a partir do momento que aquele trauma que foi vivido não seja validado. E eu acho que o que acontece o tempo todo, sobretudo com as populações vulneráveis, as mulheres negras, as crianças, os idosos, os próprios seres vivos, animais e tudo mais, o que acontece é a não validação desse trauma. Existe um determinado momento em que se ajuda ali, mas depois acaba. E qual é o trabalho que é feito continuamente? Então não dá para você fazer, por exemplo, um trabalho de saúde mental somente no pós-trauma, no pós-desastre. Mas antes dele, e na prevenção, e no trabalho de uma nova possibilidade comunitária de existir, porque essas pessoas estão perdendo a percepção do próprio senso de comunidade, do que nos une, e a gente sabe que a gente é o que a gente se percebe como a gente se percebe, a partir do outro, a partir do local onde a gente vive. Então essas pessoas estão perdendo mais do que as coisas materiais ali, que já são muito importantes para a sobrevivência, mas elas estão perdendo a sua memória, elas estão perdendo o seu elo com o mundo. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse trabalho é um trabalho contínuo. E não adianta ser um trabalho de enxugar gelo, que, olha, a cada desastre que tem, você leva todo mundo, faz uma política de saúde mental, medicando aquelas pessoas, dando remédio antidepressivo, e aí dali a vida que segue e cada um vai tentar resolver da sua forma. Não! A gente precisa usar esse momento para resolver essa situação. Primeiro, para a gente sair daquela empatia, como a gente falou, sai da empatia e sai da negação. E a gente entra numa terceira via, que é uma terceira via de ação, que é a gente entender esse momento como um momento coletivo de organização dos vulneráveis, que somos todos nós, para que a gente possa repensar essa realidade. Uma realidade econômica diferente, uma realidade social diferente. Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar essa perspectiva do desastre a partir de uma nova concepção comunitária, um fortalecimento do senso de comunidade para tudo, né? Não só em relação a esse desastre, mas em relação ao país que a gente está querendo reconstruir, né? Para a gente não cair nessa depressão, que é uma depressão cívica, uma depressão social, né, por um mundo que está cada vez mais inseguro para todos nós.